Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Davi aqui outra vez e vamos continuar analisando essa possível e eminente queda de Alexandre de Moraes. Será que já podemos ficar felizes e comemorar que o ditador finalmente vai cair? Porque esse é o sonho da direita, né? E agora, quando os veículos de comunicação tradicional começam a bater em Alexandre de Moraes, a gente começa a se sentir cheio de esperança novamente. Vamos entender um pouco mais sobre esse assunto? Só que antes disso, já faz algo por mim. Se inscreve no canal, comenta, compartilha, para que esse canal possa continuar crescendo. Eu vou colocar dois vídeos para vocês, um do UOL, que é um veículo da Folha, e outro depois da Globo, batendo direto no Alexandre de Moraes. Vamos entender um pouco mais sobre o que está por trás disso, porque quando veículos tradicionais começam a bater em alguém, não é porque eles acordaram. É porque talvez o custo de blindar Alexandre de Moraes seja mais alto que o custo de expor Alexandre de Moraes. Porque durante anos, Alexandre de Moraes foi muito útil para perseguir, para censurar a direita. Quem não sabe que a direita, na figura de Jair Bolsonaro, tirou bilhões de reais dessas empresas aí? Ou alguém não lembra aí das manchetes de a Globo vai falir e começou a demitir todos os grandes astros globais? Aqueles contratos milionários que a Globo fazia, que eram vitalícios e que esses atores não podiam mais ir para outras televisões como SBT ou Record, etc., acabaram. Por quê? Porque deixou de jorrar dinheiro público para essas empresas. E aí a perseguição foi sistemática e o Moraes foi um instrumento útil para essa perseguição. Só que agora, com o Bolsonaro preso e inelegível e seus principais apoiadores também presos ou exilados, parece que agora Alexandre de Moraes já não é mais útil. E talvez seja agora de, entre aspas, soltar a mão de Alexandre de Moraes e deixar que a sua cabeça role. Eu vou soltar os vídeos aí, depois eu vou fazer uma análise um pouco mais ampla sobre o que está acontecendo, tá? Hoje tem uma reportagem no jornal Folha de São Paulo falando sobre o trabalho da mulher de Alexandre em processos que estão em andamento no Supremo Tribunal Federal. Esse é um assunto que a gente sempre trata aqui, inclusive com juristas. O professor Walter Mairovich, nosso colunista, sempre fala sobre isso, sobre esse conflito de interesses, o quanto é complicado e, na visão dele, inclusive, errado, né? Por exemplo, a mulher de Alexandre de Moraes está defendendo ações que estão tramitando no Supremo Tribunal Federal. Hoje, o jornal Folha de São Paulo faz aí praticamente um levantamento sobre isso. A advogada Viviane Barsi de Moraes, que é mulher do ministro, foi contratada por empresas privadas gigantes nas áreas de educação e saúde em casos que tramitam na corte. Entre os clientes de 31 processos, dos quais ela aparece como advogada, estão a Rap Vida, empresa de planos de saúde, e o grupo de educação SEB, que é da Universidade Unidom Bosco. A maior parte dos processos de Viviane no Supremo Tribunal Federal chegou no tribunal depois que Moraes tomou posse, em março de 2017. Dos 31 atuais, 22 começaram a tramitar no tribunal depois dessa data. Entre os 8 restantes, 3 tinham Moraes como advogado. Os outros 5 são quando ele era ministro da Justiça. Mas há um entendimento de que o ministro não pode julgar as causas de parentes. E aí, de certa maneira, fica a cargo do ministro essa decisão, Josias, de cair fora ou permanecer. Será que isso deveria entrar nessas discussões sobre a conduta ética dos ministros do Supremo Tribunal Agora esses veículos começam a questionar a conduta ética dos ministros. Tarde demais, né? Federal? Sem nenhuma dúvida, né, Fabiola? Em tese também não precisaríamos desse código de conduta, código de ética do Supremo, porque a lei orgânica da magistratura já é muito explícita em relação a muitas dessas perversões que estão agora envenenando as atividades do Supremo, né? A LOMAN, como a abreviação da lei orgânica da magistratura, a LOMAN prevê, Fabiola, que exatamente o que estamos falando aqui. Um juiz não pode julgar um inimigo seu ou alguém que seja amigo ou alguém que representa. Um juiz não pode julgar o inimigo. Engraçado que na suposta trama golpista o juiz podia julgar o inimigo e ninguém falava contra, né? Nessa mesma suposta trama golpista tinham ali dos 5 juízes um inimigo declarado e vítima também, né? O Alexandre de Moraes. O outro advogado do Lula, o outro amigo do Lula. E agora se incomoda um juiz julgar o inimigo. Ah, que beleza, né? Presente algum tipo de conflito de interesses. E, obviamente, um magistrado que tem um parente do outro lado do balcão como advogado da parte,
deveria se declarar impedido de julgar aquela matéria, né? Mas não é razoável que, até esse momento, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, não tenha dado uma mísera palavra sobre aquele contrato que foi firmado pelo Daniel Vorcaro, o banqueiro ostentação do Master, banco liquidado, está lá no Supremo, aos cuidados. E quando que o Alexandre de Moraes precisou dar alguma satisfação sobre as suas decisões, agora ele tem que dar? Agora não é mais momento, agora ele já tomou o poder de tal forma que qualquer decisão dele era referendada pela mídia. Por que agora a mídia não referenda mais as suas decisões? Do Dias Toffoli decretou um sigilo absoluto em todas as investigações e esse banqueiro contratou a mulher do Alexandre de Moraes, o escritório de advocacia da família, a peso de ouro, contrato que previa ali uma remuneração durante 3 anos de 3.600.000 reais por mês, a mulher do Alexandre de Moraes. Realmente é um escracho, né? E simplesmente o Alexandre de Moraes se finge de morto, faz de conta que nada aconteceu. Também a mulher dele, a Viviane Barsi, não diz uma palavra sobre o tal contrato que foi recolhido pela Polícia Federal num celular do Daniel Vorcaro. Aqui precisa desenhar. Esse foi o primeiro vídeo aí do UOL, que é ligado à Folha, né? E agora vem o segundo vídeo aí da Globo, também batendo pesado no Alexandre de Moraes. Engraçado ver a cara de pau desse jornalista, né? Que são chamados jornalistas imparciais. Por favor. Um código de conduta que desenhe, que diga isso pode, aquilo não pode, detalhadamente. E o princípio é simples: paguem as suas contas, ministros. Paguem as suas contas. Você quer ver um jogo do Palmeiras em Lima? Compra uma passagem, vai ver. Paguem as suas contas. Paga e vai. Não pode, porque é ministro do Supremo, porque recebe dinheiro público, não é uma pessoa privada. Imagina se o Valdo viajar no jatinho do Vorcaro e depois cobrir o assunto do Banco Master. Não vai dar certo. Não pode. No jornalismo não pode, pode no Supremo. É um escândalo. Agora, tem dado certo a manobra para ocultar a festa do caqui. Tanto é que o contrato do escritório de advocacia... Tem dado certo. Será por que tem dado certo? Porque vocês, veículos de comunicação da mídia tradicional, sempre defenderam todas as decisões desses ministros. Será por isso que tem dado certo? Da esposa de Alexandre de Moraes, que recebe ou receberia uma fortuna do Banco Master para fazer coisas futuras que não se sabe quais seriam, desapareceu de cena. Desde o momento em que o Toffoli colocou em segredo de justiça o assunto Banco Master, ele deve ter dado algum aviso para a Polícia Federal. Num país sério, esse escândalo teria continuado e estaria colocando em risco. Num país sério? Agora tu acha que o Brasil não é um país sério? Agora tá falando num país sério. Cara, é muita hipocrisia dessa mídia tradicional. A posição de Alexandre de Moraes é um escândalo completo, mas esse escândalo foi abafado, não saiu mais nada. A Polícia Federal tem mais coisas, certamente, mas não saiu mais nada sobre isso. É por isso que tantos ministros do Supremo estão indignados com o seguinte argumento: não, falar de código de conduta agora ajuda o bolsonarismo, virou o argumento universal. Hoje tem uma reportagem no jornal Folha de São Paulo falando sobre... Aí, voltou para o começo ali. Vamos fazer uma análise um pouco mais precisa sobre o que realmente está por trás disso. Por que agora, definitivamente, a mídia largou a mão do Alexandre de Moraes? Bem, no vídeo passado, pessoal, vamos falar sério agora, uma das hipóteses que eu levantei foi a questão da indicação para o STF, já que o Lula tinha uma indicação para fazer no lugar do Barroso, aí, que renunciou, né? E ele indicou o Messias. Acontece que isso não agradou ao Senado, que queria o Pacheco. E com a queda do Alexandre de Moraes, abre-se mais uma vaga então para o Rodrigo Pacheco. Só que vamos fazer mais conjecturas aí, entender o que está por trás disso, porque, como eu disse, quando a mídia tradicional ela larga a mão de alguém, é porque talvez o custo de blindar essa pessoa seja maior que o custo de expô-la, né? E aí a gente vamos fazer algumas análises aí. A análise mais inocente que dá para fazer é que a mídia percebeu que talvez no futuro esse mesmo Alexandre de Moraes aí que
censurou a direita pode se voltar contra ela própria, já que ele tomou muito poder. E aqui tem dois fatos que são emblemáticos para mostrar o tamanho do poder do Alexandre de Moraes. Um deles foi na semana passada, aí, quando ele esteve no SBT ali, como figura de honra, discursando ali. Algo inacreditável, o ministro do STF ir na abertura de um veículo de comunicação e discursar. E um pouquinho depois ainda dar uma decisão favorável ao SBT, naquele caso da Sherazade ali, de 8 milhões. Outro é quando o Alexandre de Moraes ele sai de seu gabinete e naquela história da ação da polícia no Rio de Janeiro, lá onde matou mais de 120 bandidos ali, ele foi lá cobrar explicações do governador do Rio de Janeiro, algo que não tem cabimento, cara. Se fosse o Lula e fazer aquilo ali, perguntar o que havia ocorrido, se justifica, é o presidente indo conversar com o governador. Mas um ministro da Suprema Corte indo cobrar explicações não faz nenhum sentido. Então talvez essa mídia aí, numa análise mais inocente, percebeu. Vamos usar essa questão do Banco Master agora para derrubar o Moraes, do que depois deixar para mais tarde não ter mais como derrubar esse cara. Outra hipótese que se levanta é que o Moraes se sentiu tão confortável na cadeira do imperador e tomou tanto gosto pelo poder e subiu tão alto porque ninguém teve tanto poder no Brasil nos últimos anos quanto Alexandre de Moraes. Ele tomou tanta decisão sozinho e dava a impressão de que ele mandava prender e soltar quem ele queria e cobrar explicações de quem ele queria. Que as esferas do poder começaram a perceber que talvez não dá mais para deixar alguém tão grande assim tomar conta sozinho. E aí resolveram mostrar para Alexandre de Moraes que ele também pode cair. E a terceira hipótese, pessoal, é que essa eu acho bastante razoável, é o seguinte: nós derrubamos o Moraes agora e a desculpa vir a ser um ato pessoal do Moraes, nesse caso do Banco Master aí, e com acusação ou de jogo de interesses ali, porque ele não podia negociar com o Banco Master, já que a mulher dele era advogada, ou ainda algum tráfico de influência, qualquer coisa nesse sentido. Derrubamos o Moraes com essa alegação e a politização da queda ela deixa de existir, porque as questões da censura e da perseguição elas passam a não ser percebidas. E isso é muito problemático porque é o seguinte: se o Moraes cair agora por causa do Banco Master, o poder ele não deixa vácuo. Alguém vai assumir esse campo do poder. Porque esse poder que ele conquistou aí com a ajuda da mídia, isso não vai deixar de existir agora de uma hora para outra. Se ele cair, alguém vai pegar esse cargo que ele está ocupando agora. Porque é muito cômodo para essa mídia e para as esferas do poder ter alguém ali com esse poder, só que talvez com a coleira maior que a do Moraes, para impedir que essa direita aí que tentou surfar e tentou colocar o Brasil nos trilhos exista. Então agora com o Bolsonaro fora do poder, com a direita enfraquecida, talvez seja o momento de largar a mão do Moraes e com o motivo correto para essas esferas do poder. E no futuro talvez colocar outro alguém ali que com as mesmas atitudes. E a mídia não vai falar contra. Então é isso, pessoal. Forte abraço. Até o próximo vídeo.